O desenho político tá construído para isso, não é? Bom, se você for olhar o material disponível na denúncia, não é um material banal. Uhum. É sólido. E se você for olhar o histórico das condenações da primeira etapa de julgamento ligado a esse caso, que é a etapa ligada ao 8 de janeiro, e pega lá as condenações, são os mesmos crimes. São os mesmos crimes. E de duas uma, ou a Débora dos Santos comandava o espetáculo e o Bolsonaro fazia parte do espetáculo, ou vão sugerir que o Bolsonaro comandava e ela era parte. Então, se você considerar que a segunda hipótese é a mais provável e ela tomou 14 anos, é difícil imaginar que então ele sai pela porta da frente do Supremo Tribunal Federal depois de acompanhar um julgamento que o inocente. Não acredito nisso. Pois é. Não faz sentido. E ele tá tentando juntar tudo que dá para ir tentando. Por exemplo, uma das coisas que ele falou aqui para mim foi que ele acha que ele devia ser julgado pela primeira instância, por exemplo. Que é um troço que daria mais tempo e tudo mais. Porque no STF não tem para onde correr mais, né? Vai ser... Mas também o processo em si, ele tá lá e ele não tem o que fazer, não tem dispositivo para alterar isso. A gente pode discutir isso de várias formas. A gente pode discutir isso em teoria ou na prática. Em teoria, a ideia de você julgar uma pessoa no Supremo é para proteger o cargo. Então ele não pertence mais ao cargo, ele não é mais presidente, assim como o Lula foi julgado em Curitiba, ele poderia ser julgado numa vara federal. Só que o Supremo se reuniu e discutiu esse assunto e tomou a decisão de que, ao contrário do que valia antes, quem era o ocupante do cargo, mesmo depois de deixar de ser, continua a ser julgado pelo Supremo. Então, você pode discordar dessa decisão, mas você tem o direito de discordar e o Supremo de decidir. E o Supremo tem o direito de decidir por último. Está escrito na Constituição brasileira. Então, a gente não tem que concordar com o Supremo Tribunal Federal. Aliás, na democracia, a gente pode questionar o Supremo Tribunal Federal. O que a gente não tem o direito é de descumprir uma decisão. O Supremo Tribunal Federal resolveu. A partir desse momento, todo mundo que ocupou um cargo e cometeu um crime e vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Então, não é que ele é uma exceção, né? Agora, na lógica em que a Constituição foi escrita, na interpretação original, como funcionou por um tempo, era assim. Mas ele não pegou esse cenário. Então é Supremo Tribunal Federal. Aí não, então já que não é primeira instância, então que seja pleno, que seja plenário. Mas não está previsto que é o plenário, entendeu? Então, de novo, é uma discussão teórica. A gente já conversou sobre isso aqui na última vez que eu tive aqui, para a gente conversar sobre o Supremo Tribunal Federal até. A gente tem uma Constituição que o Supremo deveria defender e a gente coloca os ministros do Supremo lá segundo uma lógica, que não é aleatória. O presidente da República indica, o Senado sabatina. Só que o Senado não sabatina. É verdade. Porque não quer sabatinar. Faz um serviço porco para puxar o saco. Porque desde Floriano Peixoto, nunca um ministro da Suprema Corte não emplacou. Jamais aconteceu. Só em Floriano Peixoto, que ele indicou médico, Barata Ribeiro e outros lá, aliás, rua no Rio de Janeiro. Desde então, todos, 100%. Nos Estados Unidos não é assim. Os caras dançam. Eles perguntam para ele, você fumou maconha na faculdade? Se o cara falar sim, ferrou. Se ele falar não e descobrindo que é mentira, ferrou também. Então não tem para onde correr. Às vezes o nome cai antes de chegar no Supremo, aliás, antes de chegar na sabatina do Senado. A sabatina do Senado lá dura dias. Aqui uma sabatina difícil dura horas, 15 horas, 16 horas. Normalmente dura muito menos. A ministra Ellen Grace, quando foi indicada, e ela passou por uma sabatina, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, José Agripino Maia, disse, a senhora não veio aqui para ser sabatinada, a senhora veio aqui para ser homenageada. Meu, para com isso, não é sério. Então aí, o presidente indica quem ele quer, e é assim nos Estados Unidos também, só que lá fazem uma triagem, tem alguns critérios. Aqui ele indica, e o Senado tem que sabatinar. Aí o Senado não sabatina. Aí as vagas são preenchidas. Não existe o movimento do sem toga. Nenhum deles invadiu o Supremo Tribunal Federal. Tentaram invadir foi no 8 de janeiro, mas aqueles 11 caras lá, eles podem ocupar aquelas cadeiras. E eles decidem. Aí a gente fica bravo.
Mas por que a gente fica bravo? Os senadores estão bravos. Mas eles que botaram os caras lá, bicho. Por que eles não sabatinam esses caras direito? Então é um jogo meio esquisito. Aí ficam os caras, os senadores de direita, porque agora é o Bolsonaro que está na Berlinda, mas também já foram os senadores de esquerda, porque era o Lula que estava na Berlinda. Então é um negócio meio bizarro. 81 caras que brincam em serviço quando tem que decidir se vão ou não no plenário do Senado emplacar um ministro da Suprema Corte. Aí fica bravinho com o Alexandre de Moraes, fica bravinho com o Gilmar, fica bravinho com o... Por que botou? Não foi eu que botei? Uma vez posto lá, o cara vai ficar até 2040 e carambola. Então a gente precisava ser mais pouco cuidadoso. Mais de seriedade do que com o presidente até. O presidente é 4 anos, talvez mais 4. O Bolsonaro ficou 4. Agora tem cara lá que vai ficar até 2043. É tempo. O Cristiano Zanin é novinho. O Alexandre de Moraes é relativamente jovem também. Jovem também. Então, vai fazer o quê? Nós temos que levar o jogo mais a sério, você entendeu? Tudo tem que ser mais a sério. A gente é muito... Não é brincalhão. A gente não leva a sério as instituições. A gente acha que é uma piada. Botar um ministro na Suprema Corte é uma piada. Não mandar um homem para a Lua não é uma piada. Nada é uma piada. É uma meleca que deu agora que os caras não ficaram sem voltar 9 meses lá na NASA. Quando você vai fazer um negócio, tem que fazer com seriedade. Aí põe o ministro da Suprema Corte, depois a gente fica reclamando. Porque o Alexandre de Moraes... Porra, bicho, por que botaram o cara lá, meu? Vai catar coquinho. Ele não tem notório saber. Agora que ele não tem notório saber, que ele tá com a toga porque ele decide uma coisa que você não gosta, eu não vou dizer que ele tá certo. Não pode dar 14 anos para aquela Débora dos Santos. Não tem sentido. Agora, também não pode dizer o seguinte: que menina feia, leva uma chinelada, porque não pode. Não é assim também. Desculpa, não tinha criança lá. Não tinha bobo no 8 de janeiro. Todo mundo que foi para lá foi para fazer uma coisa que não se pode permitir. Então não dá para dizer, não, é só destruição do patrimônio. Eu acho que é mais. Agora, não dá para você pegar 2 crimes, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, aí você soma, vira uma bomba atômica. Ela vai para 14 anos. Você entendeu? Você, quando comete um roubo num dia e um homicídio no outro, são 2 crimes. Mas se você faz ao mesmo tempo, é um crime, chama-se latrocínio. Não é possível que você não some os crimes e diga, vem cá, a tentativa de abolição não foi uma forma de você buscar o golpe de Estado? Por que você soma? Dá uma diferença, põe uma pena menor. Mas aí eles fazem um discurso. Agora, eu acho que vão acabar diminuindo essas penas. Mas o fato é, ninguém estava lá brincando. Então é um negócio complicado. E o que o Bolsonaro está pregando agora ultimamente é o lance da anistia para essa galera, justamente pegando no ponto de, foi exagerado e tal. Claro que uma anistia para essa galera significa uma vantagem para ele no julgamento bizarra, que é meio que é o motivo que a gente está falando pelo qual ele vai ser preso, que é a galera que está sendo julgada pelo mesmo crime foi condenada. Se a gente anistia essa galera, basicamente... Ele pede para ele mesmo essa anistia, de certa forma. Bom, aí você precisaria ver como é... Primeiro que não vai ser julgado. Não vão votar essa anistia. Não vai ter anistia. Politicamente não tem espaço para isso, aparentemente. No atual momento a gente não enxerga espaço para isso. Agora, anistia para essa parte do 8 de janeiro não significa anistia para ele. Porque é uma coisa muito diferente você ser acusado de fazer parte... ou você ser acusado de tramar. São coisas diferentes. A acusação contra ele é muito mais severa. Ele reuniu os comandantes do Exército, né, da Marinha e da Aeronáutica para conversar. Não foi a Débora dos Santos. É um pouco mais sério. A Débora, não estando lá no 8 de janeiro, não elimina as coisas que ele é acusado de ter feito no ano anterior. Mas, se nada acontecesse no ano anterior, talvez não tivesse havido o 8 de janeiro. Então, a existência da Débora tem ligação com o Bolsonaro, mas a existência do Bolsonaro não tem ligação com a Débora. Então, eu não acho que é uma coisa automática. É mais complicado. Acho que é mais complicado do que isso, mas eu não vejo espaço para isso. O que eu enxergo, e você conversa com os políticos e tal, você vê que o Bolsonaro, e ele sabe, e os advogados sabem, vai ser condenado. Ele admite as reuniões e diz assim, eu só conversei sobre uma interpretação constitucional. Mas que interpretação constitucional? Teve uma eleição. Assim como em 2018 a sociedade disse o seguinte, queremos Bolsonaro,
não importa por que razão, a sociedade de 2022 falou assim, acho que não queremos mais não, acho que nós vamos botar o outro. Qual? Bota aquele lá mesmo. Quem é? É o Lula. Mas a gente ama o Lula, porque o Lula acha que amam, né? Que as pessoas amam. Como o Bolsonaro também achava que as pessoas em 18 estavam amando. O voto de segundo turno é um voto de negação. Eu não quero mais esse cara. Eu não quero mais o petismo. Então eu vou botar esse Bolsonaro aí para ver o que dá. Aí o Bolsonaro ficou 4 anos, as pessoas falaram, eu não gostei, bicho, eu não tô feliz. Mas assim, você reparou a margem de votação? É 0,9. Eu não estou feliz, mas isso é um bocadinho da sociedade que não está feliz. Outro bocadinho tá. Então é uma sociedade muito dividida, como aliás é nos Estados Unidos, em outros lugares, né? Mas o fato é, a maioria disse, não queremos mais, vai o Lula. Aí ele pega e faz reunião para saber o que faz para resolver. O que faz para resolver o quê? Resolve se você vai entregar a faixa ou não. Quer ir para os Estados Unidos, quer fazer o papelão eu acho um papelão não passar faixa, mas até aí é direito dele. Não está escrito que ele tem que passar faixa, está escrito que ele tem que sair para outro entrar. Aí ele não queria sair também, não é só passar faixa, ele não queria passar faixa e não queria passar o cargo. É um problema.